Olá, bom dia a todos e a todas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Então, peço desculpas principalmente para o nosso Deus, porque essa semana é o primeiro vídeo que eu estou gravando, né? Não que eu esteja esquecendo do meu compromisso com Deus, porque a gente não pode se esquecer, porque Ele é o nosso Pai, Ele nunca esquece de nós, não é verdade? Ele está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos abençoando, enfim, nos trazendo tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas. Então, quero pedir mil desculpas e mil perdões para o nosso Deus. Mas, enfim, estou aqui hoje, né? Para cumprir o meu propósito com Deus. Porque esse Deus é maravilhoso e tremendo. Quero agradecer a todos vocês que estão lá nos seguindo no TikTok. Pessoal, todas as pessoas que estão me seguindo lá no canal do TikTok, muito obrigado. E eu estou seguindo de volta, certo? E também quero agradecer a todos que estão indo lá no meu canal do YouTube. Lembrando, meu canal é Alaide de Jesus Oliveira. Então, agradecida, muito agradecida. Vamos juntos, Senhor, fazer o trabalho, vamos evangelizar, vamos levar a palavra do Senhor a todas aquelas criaturas, meu Pai, que estão nesse momento aflita. A gente passa por grande dificuldade, nesse mundo a gente vai ter aflições, pois tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, assim disse Jesus. Então vamos ter ânimo, meu irmão, que nós vamos vencer qualquer batalha, porque Deus está do nosso lado, nos dando força. Amém? Então, sem mais delongas, vamos... Eu peço desculpa que eu estou um pouco rouca, cada minha rinite que atacou essa semana, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos e curvar a nossa fronte e pedir a presença do nosso grande Deus. Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento pedir a tua santa presença, ó Pai. Senhor Jesus, vem se fazer presente, meu Deus, em mais um dia da nossa leitura bíblica. Vem, Senhor Jesus, sem demora, para abrir os nossos corações e mente, Pai. Nós te entregamos a Ti, meu Deus, as nossas vidas, consagramos tudo o que somos e temos. E te peço agora, humildemente, que o Espírito Santo do Senhor desça e se faça presente em mais um dia da nossa leitura bíblica, abrindo nossos corações e mente para que entendamos, Senhor, a Tua palavra, para que compreendamos, Senhor, o Teu amor, os Teus desígnios. Te amo, meu Pai. Te amo, meu Jesus. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Sem Ti eu nada sou, meu Deus. Sem Ti somos apenas objetos. Mas quando o Senhor nos usa, Pai, aí sim. Nós somos um vaso vazio. Mas quando o Senhor nos enche da Tua unção, Senhor, aí sim, que a gente derrame essa Tua unção, Senhor, sobre todo o Teu povo. E que essas ovelhas voltem para o Teu rebanho, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, toda a honra e toda a glória ao Teu santo nome, ó Pai. Vem, Espírito Santo, sem demora, abrir os nossos corações e aumentar a nossa fé ainda mais. É o que eu lhe peço, Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de igreja, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, e nisto dou minha opinião. Pois a vós outros, que desde o ano passado principastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer,
Assim a leveis a termo segundo as vossas posses, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O novo encargo de Tito. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão cujo zelo, em muitas ocasiões, é de muitos modos. Temos experimentado agora, porém, se mostrar ainda mais zeloso pela sua muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestais, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Instruções de Paulo em referência à grande coleta, capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem despercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós. Quanto a esta confiança, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribui, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, com em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo defende a sua autoridade, capítulo 10. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne,
Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. A esfera da ação missionária de Paulo. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós. Posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da vossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e eis sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo continua a sua defesa, capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e pureza da vida devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O desprendimento do apóstolo. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Por que razão? É porque vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais,
recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia. Com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes. Recebi os judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então, gente, eu vou concluir. Só tem agora o capítulo 12 do livro de 2 Coríntios e eu vou concluir essa leitura, certo? Capítulo 12 e último do livro de 2 Coríntios. As visões e revelações do Senhor, capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus aqui o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim, mesmo salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou de mim ouve, o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. As credenciais de um apóstolo, tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior. A esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Paulo deseja visitá-los. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos.
Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado. Porém, sendo astuto, vos prendi como dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito não vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Paulo apela para o juiz de todos. Há muitos pensais que nós estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos, que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Pessoal, me desculpem que eu falei que o 12 era o último, mas na verdade o 13, tá? Me perdoem. Paulo promete investigar e castigar, capítulo 13 e último. Esta é a terceira vez que vou ter convosco por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer como disse quando estiver presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos. Nele mais viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, isto é, que pedimos o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Saudações. Quanto aos mais irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E concluímos o nosso segundo livro, né? E amanhã vamos começar Gálatas. Mas enfim, aqui resumindo um pouco. Ser apóstolo de Cristo não é fácil. Veja quantas provações Paulo passou. No apedrejado, passou por tremendas coisas. Mas sabendo que a recompensa maior dele é aonde? É o galardão da segunda casa, que é a morada eterna. Não tenha medo de pregar o evangelho do Senhor, não tenha medo de falar do amor de Cristo, não. Não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Naquela época já não era, imagine hoje. Onde você é julgado, criticado, enfim. Mas pelo amor de Cristo, nós devemos isso a Ele. Que Deus deu seu único filho para morrer por nós. E nós estamos fazendo o quê? Acho que não chega nem a 1% o que nós fazemos para agradecer a Deus. Mas será que nós estamos fazendo também alguma coisa? Quando falarem para você que você é louco ou louca por falar do amor de Cristo,
Deixa eu ser louca por Jesus. É isso que eu quero ser. Louca por Cristo. Você vai ser criticada. Ah, só vive na igreja. Ah, só fala de Deus. Tem coisa melhor do que falar de Deus? Do que falar do amor de Cristo? Amor verdadeiro, puro. Aquele amor que dá sem pedir nada em troca. Cristo nos ama verdadeiramente. Meu irmão, minha irmã, abramos os olhos e façamos, Pai, com que o nome do Senhor seja bradado aos quatro cantos desse mundo sem medo. Não tenha medo, porque aquele que te guarda não dorme. E se passar por alguma luta, por alguma humilhação, por pregar o evangelho, seja feliz por isso. Que você está agradando ao Senhor, o Senhor está vendo aquela minha filha, aquele meu filho está falando em meu nome. Eu estou do teu lado, filha. Resista. Não tenha medo de ser apedrejada, de falarem de você. Não tenha medo das críticas. Porque vai ter. Quando o inimigo vê que a gente está do lado de Cristo, se fortalecendo, ele se levanta. Mas o Senhor diz, crê em mim. Crê em mim e continua fazendo o meu propósito, que eu vou te proteger. Você vai cair, mas eu vou te levantar. Vai chegar a provação, mas eu vou te levantar. Olha o que aconteceu com Jó. Todo mundo sabe a história de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, tirasse tudo que Jó queria. E mesmo assim Jó adorou o Senhor e agradeceu. Porque ele sabia que tudo que ele tinha era provido do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó foi perseverante até o fim. E Deus restituiu Jó em dobro. Então que sejamos como Jó, meus irmãos. Que sejamos como, tenhamos a fé de Jó. Que tudo será mudado e transformado em nossas vidas. Não tenha medo das críticas. A mulher de Jó mandou, ele disse, abandona esse Deus e morre. Se Jó tivesse dado ouvido à mulher dele. E aí? Mas ele, homem de fé, continuou perseverando. E o Senhor restituiu Jó o dobro. E nem tenta, muitas vezes também Deus dá certas provações também para que a gente volte para os caminhos dele. Se a gente se encontra desviado, ele vai lá, ei filho, ó. Aí ó, as lutas chegam, as provações chegam, aí é que a gente vai lembrar de Deus. Poxa, eu me desviei do caminho do Senhor. Então que vigiemos, meu irmão, vigie. Ore, jejue, persevere. Fale do amor de Cristo, não tenha medo de pregar a palavra. Não tenha medo. Fale desse Deus maravilhoso e veja o extraordinário de Deus acontecer em sua vida. Deixe-se ser usado pelo Espírito Santo, seja instrumento da palavra de Deus. Leve amor para a vida das outras pessoas. Perdoe para ser perdoado. Quebranta esse coração de pedra. Peça para Jesus transformar a tua vida, esse coração duro, em coração de carne. Seja mais humano. Perdoe para ser perdoado. Nós somos falhos. Então que peçamos ainda mais fé para o Senhor e que continuemos perseverantes no caminho de Deus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Amém? Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Pai, por ser esse Pai tão maravilhoso, por nos amar tanto, Pai. O Senhor deu o seu único filho por nós. Senhor, então que nós, nesse nosso coração aqui, Senhor, que a gente faça pelo menos 1% para te agradar. 1%, Senhor. 1%. E que nós não ficamos nesse 1%, que a cada dia vai subindo, vai para 2%, vai para 3%, e nós nos entregarmos 100%. Nossa natureza é falha, Senhor, pecaminosa. Por isso eu peço, Senhor, transforma corações de pedra em coração de carne. Transforma esses nossos corações maldosos em corações bondosos. Limpa-nos, purifica. Aumenta a nossa fé, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Transforma-nos. Que sejamos as tuas ovelhas, meu Pai. Nos pastoreia, Pai. Não, que nós não nos desviemos do teu caminho nem da tua rota, Jesus. Porque o Senhor, sim, tem um galardão, tem o brasão da vitória para nos dar, meu Pai. Pai, não perdemos nada quando te servimos e sim ganhamos tudo. Que os nossos olhos do Espírito vejam que nós só seremos felizes, Senhor, se abandonarmos esse mundo e seguirmos a Ti. Todas as coisas mundanas e serviremos a Ti. Então, Senhor Jesus,
nos torna mais humilde. Nos torne pessoas mais abertas ao entendimento. Que nós possamos levar a Tua palavra àquelas pessoas, Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes estão desenganadas, tristes, querendo desistir da Tua vida. Ou então para aquelas pessoas, Senhor, que acham que traindo a esposa, traindo o esposo, fazendo essas coisas ilícitas, vão ser felizes. Que nós tenhamos sempre a Tua sabedoria, Senhor, para com que devemos falar. Que nós sejamos bons pais, boas mães, bons filhos, bons tios, boas tias, bons irmãos, bons primos, bons... Então que sejamos pessoas novas, que da nossa boca saiam coisas inspiradas por Ti, pelo Espírito Santo, para que nós possamos tirar aquelas pessoas também do tremedal de lama, para que essas pessoas vejam que o que estão fazendo é errado. Mas primeiramente nos transforma, né, Senhor? Nós precisamos ser transformados, reconhecer os nossos erros, pedir perdão a Ti e nos redimir a Ti, Jesus. E vivermos sobre o Teu preceito. Vivermos a Tua palavra, que não adianta pregar e não viver. Então que a gente pregue o que a gente vive também, Jesus. Que nós passamos a viver debaixo da Tua lei, dos teus preceitos, ó Pai. Transforma os nossos corações. Nos dá amor. Que nós sejamos amor na vida de todas as pessoas. Nos transforma, Pai. Nos transforma. Nós nos consagramos a Ti tudo que somos e temos. A nossa família, os nossos amigos, todas as pessoas pelas quais oramos e amamos. Nós te entregamos em Tuas mãos, cada uma delas, meu Pai. Restaura os casamentos, restaura a vida familiar, restaura a vida dos filhos, a vida dos pais, dos netos, dos avós, enfim. Restaura a família, Senhor. A família tem se perdido. Então eu te peço, Senhor, abençoa todas as famílias no Brasil e no mundo. Abençoa os lares, meu Pai. Abençoa-nos, Senhor. Senhor Jesus, nós que estamos na batalha por emprego, que estamos aí entregando o currículo, que os empregadores vejam e nos dêem uma oportunidade de trabalho, Pai. Nós precisamos. Em Ti confio, Senhor, e consagro todos os nossos currículos e consagro os lugares por onde já deixamos também, Senhor. E que nós obtenhamos uma resposta, essa resposta de sucesso. Porque nós cremos em Ti, porque nós servimos a um Deus poderoso e magnífico. E vivemos para Te honrar e Te glorificar. Que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Porque eu nada sou, apenas pó. Me usa como Teu instrumento, Senhor. E que todos que olharem para mim vejam a Tua luz, a Tua face brilhar em mim. E diga aquela mulher abençoada por Cristo. Então que nós entreguemos nossa vida também para sermos abençoados. Porque eu me considero uma mulher muito abençoada, Pai. Eu sei que sou muito falha e tenho muitos erros, Senhor. Mas o Senhor me ama mesmo assim. E eu Te amo e eu sei que eu tenho muito a mudar, meu Pai. Então eu espero que o Senhor transforme a minha vida e a vida de todos pelas quais oramos. Que o Senhor derrame bênçãos, Pai, sobre as nossas vidas e nos ensine a ser bons cristãos, bons amigos, bons filhos, bons pais, boas mães, enfim, boas pessoas. E que eu sempre tenho uma palavra de conforto para dar às pessoas, meu Pai. Me capacita, Senhor, que sem Ti eu nada sou. Vem Espírito Santo e nos